Oferecimento: Banco do Brasil, patrocinador da equipe paraolímpica brasileira. A imagem do menino palestino morto na faixa de Gaza se tornou um ícone desta nova escalada de violência no Oriente Médio. De um lado, é símbolo da revolta. De outro, se tornou estandarte dos esforços pela paz. O impacto desta imagem sobre a opinião pública mundial foi tão forte quanto o daquela outra foto no Vietnã. A menina ferida, desesperada, foge do bombardeio de Napalm. Hoje ela tem 36 anos. Sobreviveu e se tornou uma médica que ajuda os pobres de seu país. O menino palestino está morto. A crise no Oriente Médio é o tema do Linha de Frente desta noite. O ódio explode em violência no dia 28 de setembro. O estopim foi esta visita feita por Ariel Sharon, líder da direita israelense, à esplanada das mesquitas de Jerusalém. Os palestinos consideram uma provocação o passeio de um inimigo declarado pelo terceiro lugar mais sagrado do islamismo. A contagem de vítimas da nova etapa da guerra sem fim começa já no primeiro dia de choques entre os manifestantes árabes e as forças de segurança de Israel. Um policial israelense morre. Ficam feridos dezenas de palestinos. When Mr. Barak, the Prime Minister of Israel, in Camp David, he claimed the sovereignty of Israel on East Jerusalem, which is a part of the occupied territory, where they supposed to withdraw completely, and even he claimed the sovereignty of the holy places in Jerusalem. So he put his finger in the fire. It's so dangerous. We advise him, please don't do it. We advise the Americans to use their influence. Please ask the Israelis, don't do it. No one can contain the conflict if the religion come in. Não vem ao caso quem provocou quem. A tragédia é uma tragédia. Envolve dois povos que deveriam viver em paz. O perigo é que pode envolver, obviamente, tantos outros países e ameaçar a paz mundial. No dia seguinte, mais protestos e mais confronto. Os palestinos atiram pedras. O exército e a polícia de Israel abrem fogo. 7 manifestantes morrem e mais de 200 saem feridos. De Jerusalém, o coração da discórdia árabe-israelense, o conflito se espalha para os territórios ocupados. Na Cisjordânia e na faixa de Gaza, os distúrbios tomam as ruas e deixam mortos dos dois lados. Mas a balança da dor e das perdas está brutalmente desequilibrada. Para 2 soldados israelenses mortos, os palestinos contam dezenas de mortos e mais de 1000 feridos. Na faixa de Gaza, a imagem emblemática do recrudescimento da violência entre árabes e judeus. O drama do pai que vê o filho morrer ao seu lado na linha de fogo do exército de Israel. Os 2 se escondem, mas são atingidos por tiros e uma bomba de gás. O pai tenta proteger o filho, mas a criança não resiste aos ataques. Com esta imagem dramática nas telas de TV de todo o mundo, a comunidade internacional faz os primeiros movimentos. Os Estados Unidos condenam a violência de lado a lado. Um comunicado da União Europeia fala em forte preocupação.
Entre os palestinos, a imagem do menino morto causa mais revolta. Manifestantes voltam às ruas enfrentando os tanques e helicópteros de Israel com pedras e bombas caseiras. Logo aparecem armas automáticas do lado árabe. Israel responde com bombardeio de mísseis. Fracassam as tentativas de conseguir um cessar-fogo. A autoridade palestina e o governo de Israel se acusam mutuamente de intolerância e de responsabilidade pela violência. No dia 4 de outubro, depois de uma semana de conflitos, o primeiro-ministro Ehud Barak se reúne em Paris com o líder palestino Yasser Arafat. O encontro tem a mediação da secretária de Estado norte-americana Madeleine Albright. O resultado é mais uma tentativa de trégua e a promessa de retirada das tropas israelenses dos territórios palestinos. Tanques e soldados dão meia volta. Mas nenhum dos líderes tem controle sobre a multidão enfurecida insuflada pelos extremistas do grupo Hamas. Para os radicais islâmicos, Israel deflagrou uma campanha genocida contra o povo palestino, com o exército tendo recebido ordens de atirar para matar. Os enterros das vítimas, de crianças a idosos, se transformam em novos protestos. Cada morto é um mártir da resistência à ocupação. E as manifestações não se limitam mais a Jerusalém e aos territórios ocupados. Estouram protestos pelo Líbano, Egito e Iraque. A onda de violência cresce quando o Hamas, contrário a qualquer acordo com Israel, decreta um dia de fúria. Em 6 de outubro, os distúrbios começam logo depois das orações de sexta-feira, dia sagrado. No coração de Jerusalém, junto da esplanada das mesquitas, os palestinos partem para o confronto com a polícia, apavorando os judeus que rezam no Muro das Lamentações. Na Cisjordânia e na faixa de Gaza, até as mulheres participam dos ataques que são mais violentos. O resultado imediato: mais 11 palestinos mortos. No dia seguinte, uma resposta à provocação de Ariel Sharon na esplanada das mesquitas. Em Nablus, na Cisjordânia, os palestinos atacam e destroem um local sagrado para os judeus, a tumba de José. Do lado de Israel vem uma dura reação. O primeiro-ministro Ehud Barak dá um ultimato aos palestinos. Um prazo de 48 horas para Yasser Arafat acabar com os protestos. Barak ameaça mandar as tropas atacarem com força total e fala em formar um governo de união nacional com um ministério para o Likud, partido de Ariel Sharon. Mas os conflitos se estendem além dos limites da autoridade de Arafat. Na fronteira com o Líbano, 3 soldados israelenses são capturados pelos guerrilheiros xiitas do Hezbollah. Para soltar os militares, a guerrilha exige em troca a libertação de libaneses e palestinos prisioneiros de Israel. O prazo fatal do ultimato de Barak acaba sem o prometido ataque com força total, mas também sem trazer uma solução para a onda de violência. Nos territórios ocupados, os choques se repetem com mais dezenas de feridos. Nesse 12º dia de conflito, uma ofensiva diplomática internacional tenta resolver o impasse e salvar o processo de paz no Oriente Médio. Uma paz que parecia próxima há 3 meses nos encontros de Camp David e que agora parece impossível. Kofi Annan, o secretário-geral das Nações Unidas, vai ao encontro tanto de Yasser Arafat quanto de Ehud Barak. Diz que os 2 lados são responsáveis pela eclosão da violência e que só eles podem acabar com o conflito. O Papa João Paulo II faz um apelo à razão e à paz, mostrando que o mundo católico também mantém um olhar atento sobre Jerusalém. No esforço para contornar a crise, o Oriente Médio recebe desde Javier Solana, alto representante da União Europeia, ao chanceler britânico Robin Cook. Bill Clinton tenta conseguir uma nova reunião de cúpula e anuncia que está disposto a embarcar para a região.
Mas os reforços diplomáticos não param. Kami